Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, porque é esse evangelho que tem nos acompanhado durante a semana. No domingo tem sido o evangelho de São Lucas, porque nós estamos no ano C. Mateus, capítulo 10, do versículo 7 até o 15. Jesus continua nessas recomendações que ele está dando para os apóstolos. São os 12 apóstolos. Aqui não são os 11 ou os 72 discípulos, mas os 12 discípulos. Os 12 apóstolos, aqueles que iriam ficar no lugar de nosso Senhor quando nosso Senhor voltasse para o céu. E aí vem as recomendações: curar os doentes, ressuscitar os mortos, não levei ouro, nem prata, nem sacola para o caminho, porque aqui Jesus está dizendo que o apóstolo deve ser desprendido, não deve ter apego material nenhum. Ele tem que estar à inteira disposição de Deus. E aí, claro, como os apóstolos, como o pregador, o missionário, ele também precisa comer, ele precisa tomar um banho e tudo. Aí Jesus está dizendo: fiquem tranquilos que a providência ela vai agir de acordo com o trabalho que vocês vão exercendo. É uma missão de salvar almas. Você está entendendo? É para salvar almas. E salvar almas, meus irmãos, tem diante de Deus, isso tem um mérito muito grande. É claro, é Deus quem faz. Salvar almas significa tirar aquelas pessoas das mãos de Satanás. É isso que é salvar almas. E o missionário, o sacerdote, os religiosos, precisam ter isso no coração. É preciso salvar almas. Só que, dentro dessa missão de salvar almas, tem aqueles que abrem o coração e tem aqueles que não abrem o coração. A boa nova, o reino dos céus está próximo. É preciso mudar de vida, é preciso se converter. Repito, tem aqueles que abrem o coração. E quando abrem o coração, há uma mudança de vida.
E essa mudança de vida, porque a vida antes era uma vida que levava à condenação eterna. Agora, com a mudança, a pessoa passa a caminhar para a salvação, para a eternidade, para o céu, para estar com Deus um dia. Mas tudo isso precisa acontecer na liberdade. A pregação do Evangelho, ela não acontece numa situação de se forçar. Ninguém pode ser forçado a abrir o coração para nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. É preciso ter abertura de coração. Aqui no Evangelho hoje, Jesus ele coloca justamente essa condição. Ao entrar numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a paz, a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. São Paulo, ele fez isso muitas vezes. Quando ele chegava numa cidade que ele anunciava a boa nova de salvação, e as pessoas não queriam, São Paulo sacudia a poeira dos pés. Como se dissesse assim, não quer nem as poeiras, nem aqueles grãos de areia que vem no pé, que vem na sola do pé, eu vou permitir. Tirava. Seguindo o Evangelho. Mas isso aqui, seguindo o ensinamento de Jesus, mas isso aqui é uma tristeza, meus irmãos. Que tristeza. Você ouvir a boa nova e não querer saber dela. Ouvir que a salvação vem por meio de Jesus Cristo e a pessoa não querer ouvir. Aí Jesus encerra o Evangelho de hoje falando das cidades de Sodoma e Gomorra. O que foi que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Vamos recordar. Capítulo 19, ali, 18, 19 do livro do Gênesis. Abraão recebe a visita dos anjos e depois ele diz para os anjos dizem, nós não vamos falar para Abraão que nós viemos fazer aqui. Aí ele diz que eles estavam indo para Sodoma, e Gomorra, para averiguar o que estava acontecendo lá. E lá, meus irmãos, todo tipo de pecado estava acontecendo naquela cidade. A idolatria. Na cidade, as pessoas viviam a sexualidade desregrada, ao ponto de homens com homens e mulheres com mulheres. E quando esses anjos chegaram na casa de Ló, o povo da cidade, vendo que eram homens diferentes, foram para a casa de Ló e disseram, nós queremos conhecer esses homens. Conhecer na Sagrada Escritura significa ter relação sexual. Que tristeza. Eles queriam ter relação sexual com os anjos. E aí Ló fala, não, eu tenho minhas filhas virgens. Eu dou minhas filhas virgens, mas não façam isso. Então, Ló, embora ele não quisesse, mas ele apelou, então eu dou minhas filhas. O processo natural. Eles, não, nós queremos os homens. E aí os anjos falaram, Ló, vá embora com a sua família, não olhe para trás, porque a cidade de Sodoma e Gomorra será destruída. E realmente caiu enxofre sobre toda a cidade. E foram todos destruídos, morreram todos. Aí Jesus está dizendo o quê? Que aqueles que não querem ouvir a boa nova da salvação, vai ser um mal tão grande, porque aqui é Jesus que está anunciando, não é qualquer pessoa que está anunciando o Evangelho.
É nosso Senhor, é o nosso Salvador. E as pessoas que fecham o coração, Jesus está dizendo que essas pessoas que desprezam a boa nova, que desprezam a palavra do Senhor, ouviu, mas desprezam, ouviu e não querem ouvir, serão tratados... Não, ele está dizendo que os habitantes de Sodoma e Gomorra, que passou por toda aquela situação, ele está dizendo que serão tratados com menos dureza do que a cidade que não quer acolher Jesus Cristo. E aí Jesus termina no dia do juízo, que é uma coisa que hoje em dia as pessoas não falam. Um dia nós iremos prestar contas diante de Deus, meus irmãos. Aquelas pessoas que ouviram a boa nova da salvação e negaram tudo e abandonaram e não quiseram saber de Deus e voltaram para a vida pagã, uma vida errada. Jesus está dizendo que o povo de Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor, porque eles foram anjos que foram lá, não foi a pessoa de Jesus Cristo. E o povo de Sodoma e Gomorra, eles se perderam. E Jesus está mostrando que a perdição daqueles que não querem saber de Deus vai ser maior. Levemos uma vida santa. Abramos o nosso coração à palavra de Deus e peçamos a Nossa Senhora: ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No dia do juízo.